Olá, meu Brasil varonil. Hoje, 1º de fevereiro de 2026, domingo. Deus tem uma palavra para você. Amém. Persevere, assista, ouça. Deus vai te abençoar. Hebreus 13, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Vamos aqui o capítulo 13, versículo 16, nessa sequência de palavras, que é uma palavra de Deus, uma ação espiritual de Deus, para que você possa praticar. Amém? O texto diz, não negligencieis. Ora, o contexto de Hebreus era o início do primeiro século. Hebreus foi escrito aí em cerca de 68, 70, isso é o que os teólogos informam, isso depois de Cristo. Essa afirmação, não negligencieis, ela me remete e me faz pensar exatamente nessa condição de não relaxar a respeito do conhecimento de Cristo que os irmãos já tinham. Nem na fé, na prática da fé, no ensino que Jesus tinha dado e tinha passado, e agora os apóstolos também passando naquele contexto do primeiro século, tá certo? Por que isso? Porque o gnosticismo negava a Jesus de uma forma veemente, assim, ferrenha mesmo, não tinha dó nem piedade, não. E olha, trazendo isso para hoje, é a mesma coisa do cristianismo progressista. Os irmãos progressistas, estou chamando de irmãos, mas eles não se converteram ainda não. A minha esperança é que eles se convertam. Ou então, não dá para se desconverter se nasce de novo de verdade, tá certo? Mas eles não se converteram ainda, eu espero que se convertam. Então, a mesma prática do gnosticismo naquele contexto é hoje, no contexto atual, e em todas as épocas, cada um surge de uma maneira, tá certo? Então, hoje, o cristianismo progressista, ele insiste em negar a Jesus tal qual como os gnósticos, o gnosticismo negava naquele contexto. Então, não negligenciei. Aí o versículo vai dizer assim, igualmente a prática do bem. Olha, não negligenciar a prática do bem, isso não é a mesma coisa de dizer assim, eu vou fazer as coisas porque eu sou bonzinho. A Bíblia diz que bom só tem um, que é Deus. Inclusive, Jesus disse, quando chamaram ele de bom, ele disse, não, bom só o Pai. É claro que Jesus é bom, porque ele também é Deus, mas ele não podia. Naquele momento, ele disse, olha, então, não negligenciei igualmente a prática do bem. Isso significa, não é fazer o bem para ver se você consegue alguma coisa de Deus, se demonstrar bonzinho. Você está sendo um hipócrita na realidade. Tentar a salvação por meio de fazer caridade, bondade. Não existe. A bondade deve ser uma coisa natural no ser humano. O genuíno crente, ele faz o bem não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Ele não faz o bem para ser crente, ele faz o bem porque ele é crente. Isso faz diferença, porque às vezes as pessoas ficam dizendo, como o cristianismo progressista ensina hoje, vivo aqui agora, faço o bem e o resto no final dá certo, dá mesmo. É uns para lá e outros para cá, tá certo? Um para o abismo de fogo e outros para a eternidade com Jesus. Então, ele diz, não negligencie a prática do bem. Eu estou lhe ensinando, estou lhe dizendo que essa prática do bem é daquilo que Jesus ensinou. Ajudar o próximo mesmo, sim, mas principalmente não negligenciar a fé. Porque quem crê, amado, quem crê de verdade em Jesus, ama a Deus, ama o próximo, ama a si mesmo, faz o bem porque crê. Ele não faz o bem para adquirir um bem de Deus. Amém? E aí vai dizer assim, e a mútua cooperação? Olha, eu acho interessante porque os cristãos do primeiro século, essa era a marca indelével dos irmãos. Assim, está lá no primeiro século, os irmãos vendiam as propriedades, traziam, colocavam nos pés dos apóstolos, distribuíam, e todo mundo era ajudado. Tem aquela história lá da Ananias e Safira que venderam por 1 milhão e disseram que tinham vendido por 500 mil. Já tinha gente do PT naquele contexto, né? Então, Jesus, Deus te abençoe, amado. Não perca a graça de Deus na sua vida, não, tá bom? Porque tem verdades e verdades, e todas são verdades, tá bom? Estou falando da palavra de Deus. Ananias e Safira venderam por tanto e deram menos tanto, tá certo? E Pedro disse assim, por que tu mentiu ao Espírito Santo?
Se tu tivesse ficado contigo, não era teu? Agora, como tu decidiu dar e está dizendo que está dando todo, está dando só a metade, tu está mentindo e ele morreu na mesma hora, e a mulher também. Então, se o Espírito Santo fosse matar a gente hoje por causa da mentira, olha, a população do mundo chegaria talvez a 10% do que existe, tá certo? Olhe lá. Então, quando ele diz, e a mútua cooperação. Então, essa marca dos irmãos do primeiro século era isso. Quando entrou a religiosidade romana, porque a igreja católica apostólica é a igreja dos apóstolos, e católico significa universal, que pregava para o mundo inteiro. Quando entra católico apostólico e entra o romanismo no terceiro século, aí, meu irmão, a cooperação mútua acabou. É cada um no seu mercantil, vendendo a fé. Porque tem muita gente que fala aí, tem protestante aí vendendo a fé. Tem mesmo, cara safado aí pregando, vendendo Jesus. Mas assim, eu não estou criticando, é só para a gente entender. O catolicismo apostólico, a Igreja Católica Apostólica Romana, é uma das que mais vendem. Na época que queriam construir a catedral lá de São Pedro, vendiam indulgência, que era o perdão de pecado, e o cara que arrecadava as ofertas dizia: cada moeda que cai no fundo do balde lá é uma alma que se salva. Que é isso, meu irmão? Ninguém paga para ser salvo, não. O preço foi o sangue de Jesus, tá certo? E o protestantismo safado que vem de Jesus é a mesma coisa, não faz diferença, não. Aqui eu prego Jesus por Jesus e você dá dízimo não por obrigação, mas porque você faz pelo ato de amor. E se você quiser dar, não é nem obrigado. Porque nem Cristo obriga, tá certo? Então, quando ele diz, e a mútua cooperação, no terceiro século acabou a mútua cooperação, porque cada um está pensando na sua, como eu estou no Ceará, vou chamar na sua mercearia, tá certo? Se eu estivesse lá para o lado do sul, sudeste, eu chamaria mercado, né? Mas é isso mesmo. Então, a religião, assim, ela nos conduz ao egoísmo, ao individualismo, assim, aquele egocentrismo onde você só fala se for com alguém da sua comunidade. Não, esse é de qual igreja? Não, sim, é dessa, daquela. E não falo com ele não, porque a minha é a melhor. Misericórdia. Melhor é estar em Jesus. Amém? Então, quando dizia a mútua cooperação, eu estou trazendo isso porque no primeiro século, até ali o terceiro, até o segundo século, havia essa cooperação. Depois isso acaba porque o romanismo entra dentro da igreja e está aí, católico, apostólico, romano. Se fosse católico, apostólico, estava tudo bem, mas o romanismo desgraçou tudo, tá certo? E aí o versículo 16 vai dizer, pois com tais sacrifícios, ou seja, não negligenciar essa ação de agradecer a Deus. Olha, o genuíno crente, eu vou dizer assim, ele tem obrigação e ao mesmo tempo prazer em oferecer sacrifício de louvor a Deus. Quando nós vamos para o culto, nós vamos por prazer em adorar a Deus, em louvar a Deus, esse sacrifício de adoração. Não é um sacrifício para tentar conseguir, mas é um sacrifício de dizer assim, Senhor, eu estou te adorando. É como diz a canção, é na alegria ou na dor. Amém. Então, se você adora Jesus só porque você tem uma comodidade religiosa que lhe dá um certo respaldo, você não está adorando a Jesus. Se você adora Jesus só porque você está enricando financeiramente, você não está adorando a Jesus. Se você adora Jesus só porque você está bem de saúde, você não está adorando a Jesus. Não está, porque quem adora, adora por prazer. E o texto vai dizer, pois com tais sacrifícios o genuíno crente ele tem esse dever e essa obrigação e esse direito de adorar a Deus com alegria. Amém? Porque quando nós louvamos a Deus através de Cristo, aí Deus é glorificado, porque você já sabe disso, vou só repetir, quero que você entenda isso. O sacrifício de Cristo é um sacrifício geral, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Agora, a alcançar a graça de salvação e ter prazer em adorar a Deus é para os que creem. Leia João 3, 17 e 18. Diz que Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo. E no versículo 18 ele vai dizer, aquele que crê não entra em condenação,
Mas o que não crê já está condenado. Então, é isso, e aí a gente tem prazer em adorar a Jesus Cristo. Amém? Isso é um sacrifício de louvor e adoração a Deus, não como sacrifício para tentar conseguir, mas porque já temos a vitória em Cristo. Amém? Deixa eu ler Lucas 4:8, que diz assim: Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha, você que tem prestado culto a outras entidades, você não está adorando nem agradando a Deus. Se o culto não for através de Cristo, você não está adorando a Deus. E se o culto for mesmo a Cristo por algum interesse que distorça a palavra de Deus, você também não está adorando a Deus, não. E aí o versículo vai terminar dizendo assim: Deus se compraz. Ou seja, nesse culto a Deus, através de Cristo, pela fé em Cristo, exclusiva em Cristo, Deus se compraz. Ou seja, Deus se alegra. A ação de entender e saber que Cristo é a revelação de Deus que veio para nos salvar, crer nele, ter prazer, confiar nele, adorar a ele, servir a ele, a Cristo, isso dá prazer ao coração do Deus Pai Todo-Poderoso, em quem se alegra. E isso é uma coisa espontânea, não pode ser um ato mecânico. Eu estou aqui falando essas coisas com você com o maior prazer no mundo, porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, e eu sei agora para onde eu vou. Antes eu pensava que eu ia para o céu, agora eu tenho convicção que eu vou para o céu. Amém? Porque Cristo é a oferta. Amém, querido? Deixa eu ler aqui, para concluir essa palavra, Marcos 1,11, Jesus disse assim: E ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, o filho em quem Deus se compraz. Se você ama Jesus, se você crê em Jesus, você se torna um prazer na presença de Deus. Se não adora, meu irmão, olha, isso é muito sério. Por mais que você faça caridade, fazer o bem é a coisa melhor do mundo e está correto. Ajudar. Agora, se você não crê em Cristo, é só uma ajuda que você está fazendo e vai ser bom. E louvado seja Deus. Porque junto a isso precisa estar, ou seja, eu diria que até antes disso estaria a fé. Você ajuda não para ser, mas porque você é. Se você ajuda tentando ser de Jesus, você não será, porque nós somos pela fé. Amém? Vou terminar fazendo aqui duas perguntas. Você quer agradar o coração de Deus? Você quer alegrar a Deus? É simples. Creia em Cristo, que Deus se agrada. Como? Através do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para lhe fazer entender essa fé. Sem ela, você não vai agradar a Deus. Você pode agradar a si mesmo, você pode agradar a sua religião, você pode agradar ao seu líder, você pode agradar a sua comunidade, mas você não vai agradar a Deus. E agradar a comunidade não estou agradando a Deus? Não necessariamente. Tem bandido aí que protege a comunidade, rouba, assalta gás das companhias de gás, assalta TV a cabo e dá para a comunidade, mas não está agradando a Deus porque ele está fazendo tudo errado. Amém? Agradar a Deus é crer em Cristo. E aí a coisa fica diferente. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom domingo. Temos culto aqui hoje às 18 horas, Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Amém? Vamos adorar Jesus um pouco mais tarde, às 18 horas. Vem aí. Deus te ama e você nem imagina o quanto Ele te ama. O Senhor te abençoe, o Senhor abençoe o Brasil, o Senhor livre o Brasil da religiosidade, porque a religião, ela dá um conforto cômodo. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.